Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica. Estamos aqui para mais uma crítica e dessa vez a crítica vai ser do filme O Pior Vizinho do Mundo, que é estrelado pelo Tom Hanks. Então deixem suas curtidas, compartilhem com seus amigos, comentem sobre o que vocês acham do filme e principalmente se inscreve aqui no canal que a gente vai chegar rumo aos 100 inscritos. Bom, falando sobre O Pior Vizinho do Mundo, que é um filme assim que, diga-se de passagem, mexe com o emocional das pessoas e com razão, diga-se de passagem, que a gente tem uma questão envolvendo, o filme é do gênero comédia dramática. A gente tem nesse gênero e especificamente mais aprofundado ainda nesse filme o elemento do luto, porque a gente tem o vizinho, que é o protagonista interpretado pelo Tom Hanks, o Otto, que ele está numa vizinhança assim, tipo, vamos dizer um condomínio de casas, né? Acho que é o mais correto ao se dizer isso, que nesse condomínio de casas, assim, a gente tem esse vizinho que é o Otto, que ele é vou usar termos leigos, um senhor de idade ranzinza que está de mal com a vida e que durante todo o filme ele tenta o suicídio, tá? Ele tenta o suicídio porque a sua esposa, a Sônia, ela acaba falecendo de câncer. E durante toda essa trajetória, ele percebe, através automaticamente de elementos cômicos, de elementos da comédia, que ele precisa continuar nessa vizinhança porque os vizinhos deles não sabem se cuidar. Automaticamente é esse um tópico resumo do filme, tá? O filme ele tem alguns quesitos que eu chamaria sim de problema. Porém, entretanto, todavia, assim, enquadrando-se toda a situação, é um filme muito bom, tá? Pra mim, o que eu vejo de maior problemática nele está em certas decisões que o próprio filme ele propõe-se a tomar, muito mais pelas questões assim de escolhas de flashback, de escolhas desses momentos, que a gente muito quer, às vezes a gente muito está ansioso para ver o que realmente aconteceu, mas a demora em colocar elementos melodramáticos assim para explicar ainda mais a contextualização do acontecimento que aconteceu com a esposa dele e tudo mais, é de certa forma uma demora, tá? Porém, isso não quer dizer que de fato todo o filme seja um completo fracasso. O filme ele trabalha muito com essas questões de vai e volta, né, que são os flashbacks. E essas questões dos flashbacks, no geral, assim, tirando a parte em que tu quer que chegue logo ao ponto e que tu quer entender toda a situação, mas não descredencie de fato todos os flashbacks, né? Porque alguns ali são de fato essenciais para entender o momento lá no final, tá? Os momentos assim que eu diria finais. Porque toda vez que assim na tentativa dele querendo tirar a sua própria vida, ele sempre tem um retorno da Sônia, né, que é a esposa dele. Eu diria que trabalhando todos esses quesitos, trabalhando todos esses elementos que o próprio filme trabalha, eu diria que, cara, é essencial e de suma importância terem conhecimento sobre esse filme, tá? Esse filme ele tá disponível também na HBO, tá? Aqui tá dizendo que ele tá disponível na HBO.
E sim, eu costumo ficar com uma caneta na mão, tá, pessoas? Relevem, porque pra mim é uma coisa normal eu sempre estar com algo na mão pra tentar digerir mais sobre as coisas. E sim, o pior vizinho do mundo, na verdade, não é o pior vizinho do mundo. E aí, com base nessa convivência, a gente tem outros vizinhos que chegaram há pouco no condomínio de casas que são imigrantes, eu diria assim, que eles vêm de outro país. Se eu não me engano, a personagem Marisol no filme, ela vem do México. Posso estar muito enganado, mas ela vem do México. É interpretada pela Mariana Treviño, que é, assim, eu não conhecia nenhum trabalho dela e eu fiquei encantado com essa atuação que ela tem. E assim, ela foi um papel de suma importância, tá, pro filme. Pro filme que eu digo, pro filme como um completo, né? Todas as fases. E eu diria que sim, tá? Que toda essa construção que eles fazem, principalmente ali com a atuação também do Tom Hanks, que diga-se de passagem, está... O Tom Hanks dispensa apresentações, né? Mas nesse filme ele está, de um certo modo, atuando em seu ápice. Não, em seu ápice não. Mas ele é... Porque o ápice dele foi em outros filmes mais antigos, mas nesse filme ele ainda prova que está no jogo, né? E o Tom Hanks, ele continua estando nessa jornada nesse filme encantador, eu diria, adjetivo, né, do filme encantador, que ele vai preencher do começo ao fim. Outra questão que eu tenho que falar sobre, que é um filme assim com excepcional variedade, né? Tipo, o Charlie Chaplin, ele fala que a gente só assiste 5% do filme e eu concordo com ele. E nesse quesito eu reparei numa coisa mais extremista ainda, que é uma coisa mais voltada ao que os outros não conseguem reparar de fato, mas tem muito a ver com a questão fotográfica, no caso, e na escolha das paletas de cores, né? Que esse filme tem juntamente com, obviamente, a questão da fotografia. E ainda mais um pouco um bônus aqui, que é a escolha das trilhas sonoras no momento em que ele está prestes a tirar a sua própria vida pro retorno do flashback, que sim dão um gás ali pra emoção vir completamente e por inteira. Eu diria que sim, tá? Começando pela questão das paletas de cores barra fotografia no geral, no amplo sentido da palavra. Tem... Eu reparo muito na questão do... Quando ele vai tentar se enforcar. Que a questão do brilho dos raios de sol entrando pela janela e a corda pendurada no teto, assim, simbolizando, tipo, a luz como a única solução para ele naquele momento seria aquilo dali. Mas aí temos uma quebra, no caso a quebra dessa toda resolução, quando a sombra, que é uma pessoa, bate na porta. E daí ele vai lá, abre a porta e vê que é a vizinha, a Marisol, e que a gente percebe ao fundo da cena ainda uns traços dos raios de sol preenchendo a personagem. Que isso demonstra com um total sentimento que ela também é uma solução. E eu percebi muito nisso nesse filme, porque até estamos falando de uma questão pesada, né, que é o luto, mais o combo da depressão, mais o combo da tentativa do suicídio, né? A gente tem diversos combos aqui. E esses diversos temas, eles estão sim presentes no cotidiano, se tu for olhar hoje em dia, o cotidiano das pessoas que têm depressão são altíssimos, tá? Se tu for dar uma pesquisada, tu vai achar
isso, e que até antes, colocando um contexto mais assim, literário, vamos dizer de passagem, porque é um contexto literário, a geração ultrarromântica, a segunda geração do romantismo, trabalhava com temas ultrarromânticos que o amor, a perda do amor causava a morte porque a pessoa não conseguia viver sem aquela pessoa. Eu diria que O Pior Vizinho do Mundo é uma readaptação da segunda geração romântica trazida para o cinema na questão em geral. Por que eu falo readaptação? Porque a pessoa ela perde o seu amor, a sua esposa no caso, e não vê mais motivo para viver. E não vê mais motivo para viver, automaticamente ela tenta suicídio. Só que através de elementos de alívios cômicos, comédia, ele não consegue. Mas ao mesmo tempo que traz essa comédia profunda, assim, comédia profunda, uma comédia assim que quebra a profundidade da situação, né, a gente tem ainda o peso da cena anterior que a gente estava assistindo. Então, assim, não é um filme totalmente dramático, como, por exemplo, A Espera de um Milagre, O Resgate do Soldado Ryan, Forrest Gump, assim. Mas Forrest Gump ainda tem alguns traços, né, de comédia. Mas, enfim, ele tem elementos mais de alívio cômico, trazendo uma lição, trazendo uma moral da história. Tipo, o filme, ele vai lidar com a moral da história. E tudo isso e toda a situação assim que acontece durante o filme me faz crer que sim, esse filme merece todos os créditos por conta disso. E principalmente também tem uma parte que é quando ele vai pro sótão. Que lá no sótão tem o berço que era para ser do filho dele. E a gente percebe assim que quando ele está subindo pro sótão, tem a parte clara e cada vez que chega mais pro sótão vem a parte azulada da tristeza, né? E, cara, escolhas de fotografia assim estão me impressionando. Depois que eu percebi mais aprofundado a escolha de paletas de cores, uma recomendação para vocês, inclusive, é vocês repararem nos filmes, tá? Que vocês assistem a escolha das paletas de cores e o que a emoção daquela cena está sendo transmitida no momento. E quando ele sobe pro sótão, vê o berço do seu filho, tem totalmente uma parte completamente azulada do filme. E essas escolhas, assim, que representam a emoção, bateram fortemente com o meu viés, assim, de análise. E pra mim funcionou muito bem. E pra mim esse filme merece uma nota 9.5, 9,5, tá? Porque esse filme, ele, de certa forma, me impressionou em muitos critérios. Alguns defeitos estão presentes, sim, na parte do flashback, que eles dão muito contexto para eles não utilizarem propriamente o contexto e dá demora para saber também da história do que está realmente acontecendo e até tu pegar abruptamente e encaixar toda a situação é uma questão de escolha de roteiro assim que não se encaixou muito bem. Mas tirando isso, o filme ele trabalha muito bem com os aspectos apresentados. Então por isso uma nota 9.5. Então eu encerro a crítica aqui. Deixem suas curtidas, comentem sobre o que vocês acham do filme, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevem no canal. Vamos chegar aos 100 inscritos aqui no YouTube e eu vejo vocês na próxima crítica.